Aí pessoal, tudo bem? Então aqui a mala purana, pureza absoluta. Nós estamos no primeiro canto, primeiro capítulo. No primeiro capítulo, né? Hoje é o verso número 5. Então aqui Vyasadeva vai começar literalmente a descrever o cenário, né? Onde foi narrado o Srimad Bhagavatam pela segunda vez, que foi na floresta de Naimisharanya. Aí ele começa falando assim: um dia, após terminar seus deveres matinais, acendendo um fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Srila Sutta Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Então aqui está montando o cenário, né? Aqui no significado aqui, o Prabhupada explica, né? Que amanhã é a melhor hora para se executar práticas espirituais, a parte da manhã. Então, um bom conselho é dormir cedo para acordar mais cedo. Se você dorme, procure dormir meia hora menos, para você acordar meia hora menos, porque é auspicioso acordar cedo para você poder cantar Hare Krishna, estudar sobre Krishna, meditar em Krishna. Então, amanhã é a melhor hora para executar práticas espirituais. Os grandes sábios ofereceram ao orador do Bhagavatam um assento de honra elevado, chamado Vyasasana, o assento de Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva é o preceptor espiritual original para todos os homens. Vyasadeva é esse que está narrando aqui essa história, ele é o que compilou toda a literatura védica, né? Então, ele é o preceptor espiritual original para todos os homens. Todos os outros preceptores são considerados seus representantes, então, mestres espirituais, né? Um representante é aquele que pode exatamente apresentar o ponto de vista de Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva incutiu a mensagem do Bhagavatam a Srila Shukadeva Goswami. E Sri Sutta Goswami ouviu dele, Sri Shukadeva Goswami. Então essa é a história, né? Que Vyasadeva incutiu no seu filho Srila Shukadeva Goswami, e quando Shukadeva Goswami narrou o Bhagavatam para Maharaj Parikshit, Sutta Goswami estava lá, então ele captou a mensagem, né? Todos os representantes fidedignos de Sri Vyasadeva na corrente de sucessão discipular devem ser aceitos como Goswamis. Os Goswamis restringem todos os sentidos e mantêm-se fiéis ao caminho aberto pelos acharyas anteriores. Então, um Goswami quer ter na vida familiar, ou seja, solteiro, todos os sentidos ele tem que controlar os sentidos. De todas as maneiras ele tem que controlar os sentidos, né? Manter os sentidos sob controle. Restringem todos os sentidos e mantém-se fiéis aos caminhos abertos pelos acharyas anteriores. Então ele segue princípios, né? Um Goswami, um mestre espiritual, não pode quebrar princípios, não pode estar fumando, bebendo, intoxicando, sexo ilícito, não pode, né? Os Goswamis não dão palestras sobre Bhagavatam caprichosamente. Assim, uma palestra interesseira, assim, mudando o conteúdo, né, para satisfazer a Assembleia. Ao contrário, executa seus serviços com muito cuidado, seguindo seus predecessores que lhes entregaram intacta a mensagem espiritual. Então, a mensagem espiritual que nós recebemos do nosso mestre espiritual, nós temos que transmiti-la do jeito que recebemos, né? Lógico, na sua linguagem, mas a mensagem é a mesma. Aqueles que ouvem o Bhagavatam podem fazer perguntas ao orador a fim de aclarar o significado delas, mas isso não deve ser feito com espírito de desafio. É normal ter dúvida e você deve tirar as dúvidas, você deve aclarar o assunto, mas sempre com espírito, com mansidão e submissão, né? Respeito ao mestre espiritual. Não podemos desafiar o mestre espiritual. Senão, para que você aceitou o mestre espiritual se você está desafiando o mestre espiritual se você não confia nele? Né? Aqui. Deve-se fazer perguntas com grande respeito pelo orador e pelo tema. Perguntas com respeito, né? Pelo orador e pelo tema. Essa é também
a maneira recomendada no Bhagavad Gita. Deve-se aprender o tema transcendental ouvindo-se submissamente as fontes corretas. Ouvindo-se submissamente as fontes corretas. Portanto, esses sábios dirigiram-se ao orador Suta Goswami com grande respeito. Então, esse é o ponto aqui, né? Respeito pelo orador. Então, os sábios disseram, né? Respeitável Suta Goswami, tu és completamente livre de vícios. És bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa e nos Puranas, e nas histórias também, pois as examinastes sob orientação apropriada e também as explicastes. Então, eles estão aqui escrevendo, glorificando o Suta Goswami, mas estão explicando a qualidade de um Goswami, olha aí, de um mestre espiritual autêntico, né? Livre de vícios, versado nas escrituras famosas, que mantém a vida religiosa, e nos Puranas, nas histórias também, né? E examinar todo esse conhecimento sob orientação apropriada, se você aceitou um mestre espiritual, né? E também está explicando de maneira apropriada. Então, o significado aqui, Prabhupada fala, né? Que um Goswami, ou representante fidedigno de si, Vyasadeva, tem que ser isento de todos os tipos de vícios, né? Não pode ter vida pecaminosa, né? Os 4 maiores vícios da Kali Yuga são: 1. Ligação ilícita com mulheres, ou homens também, né? 2. Matança de animais. 3. Intoxicação. 4. Jogos especulativos de todas as espécies. Os Goswamis devem estar livres de todos esses vícios antes que possa ousar sentar-se na Vyasasana. Ninguém que não seja de caráter imaculado e que não esteja livre de vícios acima mencionados não deve ter permissão para sentar-se no Vyasasana. Ninguém, pessoa com vida pecaminosa não pode palestrar sobre o Bhagavatam, né? Deve-se não apenas estar livre de tais vícios, mas também ser bem versado em todas as escrituras reveladas ou nos Vedas. A pessoa também tem que pesquisar. O mestre espiritual autêntico ele tem que estudar, porque ele está representando Vyasadeva. No caso da ISKCON, né, o mestre espiritual original da ISKCON é Prabhupada. Então, todos os outros mestres espirituais têm que representar Srila Prabhupada. Quem não tá falando a mesma linguagem que Prabhupada não está representando Prabhupada, então não é fidedigno, né? Os Puranas, histórias como Mahabharata e o Ramayana, também fazem parte dos Vedas. O Acharya ou o Goswami deve estar bem familiarizado com todas essas literaturas. Ouvi-las e explicá-las é mais importante do que lê-las. A pessoa tem que saber explicar, tem que falar também, pregar, né? Ouvi-las e explicá-las é mais importante do que lê-las. Podemos assimilar o conhecimento das escrituras reveladas apenas por ouvi-las e explicá-las. Tem que ouvir e explicar, né? Ouvir chama-se Shravana e explicar chama-se Kirtana. Os 2 processos de Shravana e Kirtana são de importância primordial para a vida espiritual progressiva. Então, nós temos que estar sempre procurando ouvir Shravana e Kirtana, explicar. Temos que pregar a consciência de Cristo. Tudo que nós aprendemos, temos que propagar. Todo mundo tem que se tornar um Goswami, tornar um mestre, né? Um mestre espiritual. Não importa se seja Diksha, que dê iniciação, ou Shiksha, que dá instrução, ou Vajrapadaksa Guru, que instrui as pessoas pela primeira vez, não importa, nós temos que ser acharyas e gurus. Somente alguém que tenha assimilado perfeitamente o conhecimento transcendental, da fonte certa, ouvindo submissamente, poderá explicar o assunto de maneira adequada. Quer dizer, somente a pessoa que ouviu adequada com a maneira apropriada, né? Na fonte certa, com submissão, tem que ser da fonte certa e com submissão. Assim você pode explicar, né, de maneira apropriada e vai influenciar a sua audição, seus ouvintes, tá? Vamos continuar no próximo vídeo.